Muito boa noite, estamos de volta. O Clóvis, quando não acha ninguém, ele me convida. Isso é mentira. Ele faz uma programação anual e aí a gente vem de vez em quando, uma vez por mês, mais ou menos, né, que a gente vem. Aí tem alguns outros que também vêm uma vez por mês para também não cansar, né? As pessoas cansam, né? A mesma conversa, do mesmo jeito, na mesma ladainha, isso cansa qualquer um, né? Muito bem, nós vamos falar sobre isso, agradecemos sempre, mas na verdade, como é difícil agradecer, já repararam? Vamos começar com os nossos filhos. Aliás, vamos começar com nós sendo filhos. A gente dificilmente olha para trás e vê o esforço que as pessoas tiveram para que a gente chegasse onde nós chegamos. Aí a gente pensa na herança, aqui no Ipiranga diz que tem muita gente que recebe muita herança, né? Muita coisa assim, imóveis, joias, quadros, obras de arte, essas coisas, né? Mas a gente está sempre brigando, porque não aceita, queria uma coisa e recebeu outra, é uma confusão, né, que a gente cria muito grande. Mas é difícil, a gente raramente consegue observar as bênçãos que nós recebemos diariamente. E o companheiro espiritual teve esta preocupação de nos trazer o alerta para que a gente possa aprender a agradecer. E agradecer por tudo, mesmo pelas coisas mais difíceis que nós passamos. Às vezes a gente está lá em decúbito dorsal provisório, deitadinho numa caminha em algum lugar. E a gente pensa, mas eu tenho que agradecer o quê? Eu estou desse jeito, né? Estou doente, estou cheio de problemas de saúde, problema de um monte de coisa, como é que eu vou agradecer um negócio desse, né? Mas a gente se esquece que muitas vezes nós estamos assim e aquilo está livrando a gente de outras questões, de outros problemas, de outras dificuldades. Então é importante a gente agradecer, mesmo as dificuldades, porque muitas vezes elas vêm justamente nos tirar de um jogo de xadrez que teríamos um prejuízo ainda maior, uma situação ainda pior, ainda maior. Brigou com a companheira ou com o companheiro, ele foi embora, e a gente fica reclamando, lamentando com os amigos, com os irmãos que foi embora e não se conforma, e a gente nunca lembra, pensa assim, meu Deus, mas por que isso aconteceu? Não é? De repente a gente se encontra com uma pessoa que teve um acidente com a gente, bateu um carro no outro, a gente nunca pensa assim, por que será que essas pessoas estão se aproximando de mim? Qual é a necessidade de eu me aproximar dessa pessoa? Existe alguma razão? Por que isso aconteceu justamente comigo, com essa pessoa? Então, essas coisas vão fazendo com que a gente abra mais o coração e o pensamento para que a gente comece a enxergar as coisas de mais alto, porque a gente enxerga normalmente as coisas do plano, do baixo, a gente não consegue enxergar algo maior, assim, uma coisa mais ampla, a gente só enxerga o pequenininho, um pouquinho que está ali do nosso lado, sendo que a gente poderia enxergar algo muito maior. Então, quando a gente começa a agradecer, a gente vai percebendo que nós estamos aí dispostos a receber tudo o que nós precisamos, mas também tudo o que nós merecemos. E aí a vida fica mais fácil para a gente, porque tudo o que nós temos, ou que nós já temos, já é motivo de gratidão, de muita gratidão. Você pensa, meu Deus do céu, a gente às vezes reclama, né, que tá muito calor aqui na sala da nossa casa, né? E não faz muito tempo, talvez uns 600 meses atrás, que eu me lembro de pessoas que moravam assim, naquelas casas mais antigas, e tinha uma parte de baixo, assim, né? Era uma espécie de porão. Tinha pessoas que moravam nesses porões. Falavam, meu Deus do céu, não bate um solzinho aqui, nada fechado, poeira, aquelas coisas todas, né? Às vezes a pessoa andava na casa lá em cima, sapateava qualquer coisa lá e descia um pozinho assim nas coisas, né? E a gente nunca pensava, meu Deus do céu, como tem coisa difícil. E eu estou aqui reclamando do sol, não é? No 14º andar, esse sol maravilhoso da manhã. Posso abrir a janela assim, ficar na frente da janela. E a gente não consegue aceitar essa ideia de que nós já temos muita coisa. Aí reclamamos do carro, reclamamos de tanta coisa e na verdade nós só podemos agradecer. E aí, de novo, nós vamos voltar naquelas situações mais difíceis. Vamos relaxar um pouquinho, porque senão a conversa fica muito séria, aí já viu, né? A gente vai passar lá na assistência espiritual com a cara brava, séria, o espírito fala, o que será que aconteceu? Por que está tão bravo, né? Tão nervoso? Mas, por exemplo, olha um livramento que nós tivemos e não percebemos.
Lembra quando a gente se apaixonou na escola? Meu Deus, não comia, não bebia, não dormia, não conseguia nem falar com a pessoa que você tinha uma paixão por ela, um negócio assim, meu Deus do céu, e passaram 20 anos, 30 anos, alguém fala, você lembra do... Lembro, por quê? Olha ele aqui. Aconteceu com a senhora aí? Graças a Deus que eu me livrei. Era isso que eu ia falar, tá vendo só? Graças a Deus, olha só. Porque, meu Deus do céu! Mas na hora não foi tão ruim pra gente, na hora, não foi horrível, meu Deus do céu, como a gente sofreu aqueles momentos, não? E aquilo na verdade era um livramento pra gente, a gente nem percebia, era um livramento. Graças, olha só, aí você olha pra trás e fala, ai meu Deus do céu! A gente tem que ajoelhar no chão e agradecer, né? Agradecer demais, porque meu Deus, a gente saiu de uma que a gente nem podia imaginar, não é mesmo? E aí também tem os encontros modernos, aí a gente fica às vezes aborrecido, a pessoa dá um cano, atrasa, faz isso, faz aquilo, a gente fica pensando, fica chateado, acabar com essa história e tal. E aí a gente pensa assim, nossa, ainda bem que ele era meio relapso, que eu consegui enxergar isso rápido, né? Porque senão depois aí fica aquela dificuldade, aquele problema, aquela coisa. Então, a ideia básica é que mesmo as coisas que pareçam estar conspirando contra a gente, mesmo que a gente está sendo vítima, por exemplo, em alguma coisa, numa situação difícil, qualquer, aquilo, na maioria das vezes, vai se desdobrar numa coisa boa para a gente. Eu me lembro também, não faz muito tempo, talvez uns 600 meses atrás, 500 ou 600 mais ou menos, que a gente trabalhava na rua com aquela profissão antiga que os meninos faziam, como é que era o nome? Office boy. Office boy. Então a senhora também era daquele tempo, do mesmo tempo que eu, né? Olha só. E tinha um senhor no trabalho, no escritório que eu trabalhava, que ele era o contador. E ele ia atrás dos meninos. Aí a gente entrava no bar, quando menos esperava ele estava lá. Meu Deus do céu! Ia no videogame não, era fliperama. Ia no fliperama. Estava lá, fervendo com aquela bolinha e de repente ele aparecia. Ela falava, misericórdia. A gente levava as notinhas para ele punha no espelho, olhava para cima, assim, para ver se a gente não estava fazendo alguma coisa errada. Mas na hora dava tanta raiva, né? Mas e depois? Mas foi tão bom esse ensinamento, tão bom uma pessoa que fez isso com a gente. E as mamães difíceis, enérgicas, severas? Ai, como a gente não gostava. Se chegar às 10h05 não precisa voltar para casa, hein? Mas mãe, vai começar 10 horas o negócio, não interessa. 10h05, não é? Tá pensando? A gente perdia a hora, perdia o ônibus, tinha que dormir no ponto de ônibus para esperar o outro, que começava às 5 horas da manhã, 6 horas, chegava em casa assim, meio a pé, contra pé, assim, a mãe muito enérgica. 1 mês sem sair, hein? Ai, meu Deus do céu, a gente fazia. Tinha aquela mãe brava, enérgica. E a gente... Hoje a gente olha e pensa, puxa, como foi bom, não é? A gente tem alguns tipos de disciplina, tem alguns tipos de comportamento que foram desenvolvidos com a ajuda dessa pessoa, que na hora deixava a gente tão aborrecido, tão chateado, tão nervoso, não é? Você vai fazer um negócio com alguém de um automóvel, de um imóvel, de alguma coisa, e aquela pessoa irredutível, aquela pessoa que não abre mão de nada, aquela pessoa que quer saber de tudo. Você aluga uma casa. Aí você vai devolver a casa. Aquele cantinho não foi pintado, hein? Se não pintar, não vou devolver o depósito. Ai, que raiva que dá, meu Deus do céu. E, no entanto, isso só burila a gente, só ajuda a gente a andarmos em caminhos mais estreitos, em caminhos melhores. Isso só ajuda a gente. Então, na maioria das vezes, a gente teria que esquecer aquele momento difícil e pensar assim, isso é alguma coisa boa para o meu futuro, isso é alguma coisa boa que vai me acontecer lá na frente. Aquelas coisas, o pai difícil, né, econômico. Eu me lembro também
mais ou menos uns 300 meses atrás, agora não são 500, são 300, né? E, na verdade, não é um caso que aconteceu comigo, porque a gente não pode falar de coisa pessoal, sabe? Mas eu tive um amigo que teve um sogro. E a turma, os filhos reclamavam dele. Ah, pão duro, pão duro, pão duro, pão duro. Ah. Ia na casa dele, assim, que ele morava no interior, ia todo mundo lá, os filhos, tudo. 9 filhos, 200 sobrinhos, netos, um monte de gente ia na casa dele. Aí ele, aquele monte de carro, aquele monte de gente, aquela festa, aquela alegria, ele pegava, via que todo mundo chegava, ele ia lá, pegava a malinha dele, a sacola dele, que era uma sacola de lona, lembra dessa sacola de lona? Enrolava a sacola assim, punha embaixo do braço, saía, ia no ponto de ônibus, esperava, era um ônibus que passava a cada 2 horas, ele ficava lá esperando, pegava o ônibus, ia para a cidade. Aí voltava da cidade com a sacola, então sempre tinha, sei lá, 2 pés de alface, um frango, tinha umas coisinhas que ele comprava para completar o almoço. Então, nunca ninguém precisou dar nenhum centavo para ele para ir almoçar na casa dele, nenhum dos filhos, nem netos, nem sobrinho, nem nada, ninguém. Nunca ele pediu um remédio para nenhum dos filhos. Nunca ele pediu que um dos filhos pagasse a conta de luz dele. Nunca fez isso. Nunca. Depois que o paizinho foi embora, desse meu amigo, viu? Era meu amigo. Né? Aí descobriram quanto que ele ganhava. Era pouco mais de R$2.000. E ele vivia com a filha especial, a esposa e ele, numa casinha meia de sítio, né? Casa de sítio, que a gente fala casa de sítio, lembra que aquelas casas, né? Mas no interior, uma casinha meia de sítio, com um terreninho um pouquinho maior e tal, mas sem piscina, sem essas coisas, sem nada. E aí pensavam, meu Deus, mas como que ele conseguia viver desse jeito aqui? 3 pessoas, e ninguém saía de lá sem almoçar, sem jantar, nada, nunca, sem sair. Época de Natal, de Ano Novo, essas coisas todas, se quiser comer churrasco, o problema era dos filhos. Se quiser comer qualquer outra coisa, era esse que tinha que fazer. Mas o almoço, o franguinho do almoço, a saladinha do almoço, nunca faltou. E aí as pessoas pensavam, mas como que ele conseguia viver com essa escassez de recursos? Não é? Então, assim, depois a gente vai enxergando as coisas. Mais para frente a gente vai enxergando. Também acontece às vezes de a gente se surpreender de algumas coisas, não é? Uma pessoa que falece da família da gente, um mãe, um pai, sei lá, um familiar, um tio, uma tia. E aí você vai lá, abre uma gaveta lá da casa dela, aí você vê aquelas coisas tudo novas, que nunca foram usadas, sabe? Aquelas coisas que nunca usou, alguns jogos de prato, às vezes um faqueiro que ela ganhou no casamento dela há 50 anos atrás, um faqueiro de prata, que antigamente era esses faqueiros que o pessoal tinha, né? Aliás, naquele tempo a gente ia no casamento e sempre tinha uma história dessa de faqueiro, essas coisas que o pessoal dava, e tinha aquela vaidade do que sabia o que deu pro casal, a geladeira, o fogão, não sei o que, o faqueiro, sempre tinha a história do faqueiro, que eu nunca consegui entender. Mas ninguém usava aquele faqueiro, meu Deus. Era um problema, não é? A senhora tem um faqueiro desse? Eu ganhei. A senhora ganhou também no casamento? Está vendo só? A caixa de madeira. A caixa de madeira, guardada lá, meu Deus do céu. Dá até dó de abrir, né? É tão bonito de veludo por dentro, assim, não é? Vermelho, veludão vermelho. Da concha. Ganhava um faqueiro e agradecia. Eu não dá, não. Aí depois a gente ia na feira e comprava uns talheres, porque não ia poder usar o faqueiro só em ocasião especial. Para pro dia a dia. É, ocasião especial, que nunca aconteceu, já está há 40 anos no faqueiro e ninguém nunca usou até hoje. E a gente pensa assim, acho que vou dar para minha filha. Olha o pensamento, né? Vou dar para a filha. Ai, meu Deus do céu. Eles não querem hoje mais nem correntinha de ouro, essas coisas, vão querer um faqueiro, pelo amor de Deus. Só se for de ouro, né? Faqueiro, vai lá, mete o fogão lá e vende tudo por grama. Faz uma barra de ouro e guarda, né? Mas enfim, tudo nós temos no
motivos para agradecer. Então, se antigamente a gente tinha aqueles carros que determinadas ladeiras eles não subiam, a gente já era tão feliz, né? Lembram desses carros, né? Que subia a ladeira, Cinca Xambó, né? Esses carros assim. Não subia a ladeira de jeito nenhum, tinha um para-choque assim, que se você batesse no poste, o poste caía em cima de você, porque ele não entortava de jeito nenhum. Um negócio assim, impressionante. E hoje a gente tem tantas modernidades, tantas coisas, ônibus, meu Deus do céu, Arco Ipiranga, aqueles ônibus enormes, pode dançar lá dentro, fazer uma festa, um baile, alguma coisa. E naquele tempo, né, o ônibus tinha um motor na frente, um calor lascado, normalmente ele quebrava, ele andava 2, 3 dias e quebrava, aí tinha 2 ônibus na linha, um que estava indo, outro que estava voltando, era um negócio assim, né? Muito bom. Quem morava no Ipiranga não tinha esse problema, mas quem morava no Jardim Primavera, que era o meu caso, né, que lá atrás de Interlagos, quase perto do Grajaú, quase saindo de São Paulo já, né, era meio periferia, então era desse jeito. Então o ônibus era difícil, tudo era difícil. Lá de metrô, quem imaginou que ia ter metrô no Ipiranga uns anos atrás? Meu Deus do céu, metrô no Ipiranga, olha só quanto benefício. Metrô no Terminal São Mateus, você fala, meu Deus do céu, Terminal São Mateus, tem metrô no Terminal São Mateus. Aí você desce no meio do caminho, pega um trem que vem até o Terminal Sacomã, aí você pega o outro trem, meu Deus do céu, que coisa. A gente tem tanto para agradecer. De vez em quando a gente pensa assim, ai meu Deus, eu já estou ficando velho, tanta coisa acontecendo, daqui uns 20 anos como é que vai estar a cidade? Então daqui 30, 40, eu vou estar lá, sei lá onde, fazendo não sei o quê, e eu não vou ver essas coisas, não é? E a gente não imaginava que isso ia acontecer, porque na década de 70 tinha um metrô que não saía nunca, meu Deus do céu, acho que foi em 74, né? Mais ou menos 72, 74, que apareceu aquela linha norte-sul, norte-sul. A gente andava 2 horas para pegar o metrô e ficava tão feliz, trocava o sapato e pegava o metrôzão, sentia assim em Nova York, assim, em Paris, em algum metrô da Rússia, né, em algum lugar assim muito importante. Então nós temos tanto a agradecer, aprendamos a agradecer. A saúde, a doença tira a gente de combate, que é justamente porque nós temos que sair um pouco de combate. Tantas pessoas não pegam problemas porque estão lá estressadas com o trabalho, trabalhando horas a fio, dias e dias, e nunca acaba. Daqui a pouquinho termina essa fase. Quem é contador fala, agora vai acabar o imposto de renda, eu vou ficar mais sossegado. Aí acaba o imposto de renda da pessoa física, começa da jurídica. Um negócio assim não acaba nunca. Aí a pessoa acaba tendo que sair de combate, fica aborrecido, chateado, mas é para te salvar, para você ir um pouquinho mais à frente. Então, as coisas que nos acontecem, às vezes uma violência, né, uma coisa triste, chata, muito triste para a gente, que a gente não consegue alcançar o tamanho que podia ser aquilo, podia ser uma coisa muito pior, muito maior. Para nós finalizarmos, tem uma história de Evangelho no Lar. Já ouviram falar do Evangelho no Lar? Então a gente leva essa reuniãozinha que a gente faz aqui para dentro de casa, a gente e as pessoas que a gente ama, ou a gente sozinho, não tem problema. Faz uma leiturinha do Evangelho, uma prece, conversa com Deus assim com sinceridade. Às vezes é bom estar sozinho, porque aí a gente pode falar mentalmente com ele, falar, olha, tá vendo nós pisadas na bola que eu estou dando, Senhor? É bom que não tem ninguém perto, que a gente pode conversar, né? Mais tranquilidade. Olha só, e agora? Como é que eu vou corrigir isso? Como é que eu vou consertar, né? Meu Deus, dá uma ajuda aí, dá um apoio. Mas não é esse apoio que a gente dá para filho que fica devendo para banco, não. É um outro tipo de apoio, né? Filho que fica devendo para banco precisa continuar devendo, porque você paga lá o banco, daqui a pouco ele deve outra vez, e deve outra vez, e deve outra vez, ele nunca aprende, não é? Então aquele apoio que a gente fala, agora eu preciso dessa ajuda, porque eu preciso achar uma luz aí para sair desse buraco. A gente conversa com Deus através do Evangelho no Lar, e a gente leva essa reuniãozinha para casa, e lá é o momento da gente agradecer. A gente pode escolher a comida que a gente come. Já pensaram que coisa boa que é isso? Tem alguns países que uma pessoa não pode escolher o que vai comer, ainda mais esses que estão em conflito aí, imagine só. Agora em casa, não quer tomate hoje não, beterraba, Deus me livre, alface, estou cansado, não sou coelho, cenoura,
Não quero nada disso. Acho que eu vou no McDonald's. Aí vai no McDonald's. Aí no outro dia fala, não devia ter ido no McDonald's, tanta coisa boa para comer aqui em casa, vou com uma confusão lá fora, né? Agradeço, Senhor, o mundo em verde flor que nos fizeste a terra, o lar de luz que se equilibra em pleno mar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta o ser, a bênção de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade em que meu coração se renova e se ufana toda vez que se alegra, se refaz no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento no cadinho da prova em que me exaltas, entregando-me a dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Viram o que a Irene falou? Agradeço-te a dor, porque ela apaga as minhas faltas. Agradeço a alvorada, o sol que me sustenta e acaricia, a noite que me acalma o pensamento. O pão de cada dia, entretanto, meu Deus, vamos voltar para o pão de cada dia, que a gente tenha sanduíche, faz ele bem quentinho, com queijinho, tomatinho, a gente come aquele pão maravilhoso, né? Entretanto, meu Deus, mais do que tudo, agradeço-te em prece enternecido, o regaço materno que me trouxe para a glória da vida em tudo, em todo tempo e em toda parte. Se bendito, Senhor, pela santa mãezinha que me deste, meu tesouro de amor. Tem tanta gente reclamando da mãezinha, né? E a minha mãezinha que precisou ir embora em 1988. Poxa vida, olha só. Um alerta para todos nós. Eu não tenho a minha mãezinha, nem meu paizinho, nem minha sogrinha, nem meu sobrinho, não tenho essas pessoas. Os meus filhinhos já estão com 20 anos. Mas a gente precisa pensar em dar um apoiozinho para os nossos que estão atrás de nós, que vieram primeiro que a gente, não importa quem seja. Um pequeno apoio. Separa uma diminuta área de tempo, uma diminuta, uma horinha, 2 horinhas, uma tarde. Faça isso. É tão importante. Essas pessoas precisam tanto da gente. Porque o mundo moderno hoje tem nos dado tantas coisas. E a gente muitas vezes não sabe nem como usar direito essas coisas que a gente tem, né? Mas se a gente conseguir dar esse pequeno apoio, um pequeníssimo apoio, eu tenho certeza que essas pessoas serão para a gente muito, mas muito gratas. Não precisa ser só familiar, pode ser até amigo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos ter uma ótima semana. Não se preocupem, a semana que vem pessoas muito capacitadas vão estar aqui com a gente e vocês vão poder aprender muito mais, tá bom? Muito obrigado.